Sabedoria que desce do céu. Muito bom dia, amados e queridos irmãos, irmãs e ouvintes da palavra de Deus. É com muita alegria que nós estaremos ministrando sabedoria que desce do céu. A palavra de Deus em Hebreus capítulo 11 e o versículo 1 e o versículo 6 nos diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador do que os buscam. Amados e queridos irmãos, nós vemos sobre a natureza da fé e os exemplos tirados do Antigo Testamento. Nós vemos que por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé nós entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado, para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que os buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora de idade, porque teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam também em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nela e abraçando-os, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos da terra, porque os que isso dizem claramente mostram que buscam a pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde havia saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejo uma melhor, isto a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de lhes chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, e daí também em figura ele o recobrou. Pela fé Isaque abençoou a Jacó e a Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos e José, e adorou encostado à ponta de um bordão. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses
por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinham visto a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o impossível. O invisível, digo. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe a meretriz não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E o que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fugido os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelha e de cabra, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo sido testemunha pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Ah, meu querido, veio Jesus, é maior do que tudo, e pela fé nós temos o milagre, pela fé nós temos a cura, pela fé nós temos a libertação, pela fé nós temos a salvação da nossa casa e da nossa família, pela fé nós sabemos que as bênçãos estão sobre o nosso lar, que nós temos em mente o melhor, e o melhor é a palavra de Deus, e o melhor é Jesus de Nazaré, e o melhor é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E neste dia, meu irmão, levanta-te, erga a tua cabeça, começa a olhar para a circunstância, porque Deus é maior do que todo problema, é maior do que toda peste, é maior do que toda maldição, é maior do que tudo aquilo que tem atingido a tua casa e a tua família. E a Bíblia nos diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Busca o Senhor neste dia, busca o Deus Todo-Poderoso neste dia. Entra nos preceitos, nos mandamentos da palavra de Deus, nos estatutos do Altíssimo, e grandes coisas do Senhor fará. Oh, meu irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Não seja incrédulo, mas seja crente, meu irmão. Não sejamos um Tomé na vida, não sejamos um Tomé que falou: se eu não ver, se eu não tocar as mãos no sinal dos cravos, e se eu não ver, eu não acredito, eu não creio. E Jesus apareceu a ele e falou: Tomé, toca aí, veja o sinal dos cravos, Tomé. Não seja incrédulo, mas seja crente.
Creia, meu irmão, no sobrenatural de Deus. Creia, minha irmã, que Deus é maior do que tudo aquilo que você tem passado. Deus é maior do que tudo. Louvado seja o teu nome, Senhor, nesta manhã, Pai. Nós te glorificamos, nós te exaltamos na beleza da tua santidade, Pai. Muito obrigado pela tua mensagem, muito obrigado pela libertação, muito obrigado pelos milagres, pelas maravilhas do Senhor, muito obrigado pelo ar que respiramos, pela comida que comemos, pela casa que moramos, pela família que nós temos. Muito obrigado, meu Deus, porque nós estamos na tua obra. Muito obrigado, meu Deus, pela certeza da salvação, a vida eterna na pessoa bendita de Jesus Cristo, meu Deus. Oh, meu irmão, minha irmã, fiquem na paz do Senhor Jesus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Antes de você ver, creia que Deus já fez. Antes de ser curado, creia que Deus já curou. Antes de você receber um milagre financeiro, creia que Deus já fez o milagre financeiro. Antes de você ver um filho salvo, tirado da droga, tirado desses caminhos errôneos, creia que Deus já realmente salvou ele. É isto que é a fé. E aqui, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Que Deus os abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.